Olá pessoal, aqui é a Erika, Viva Suíça com vocês, o canal que mostra as belezas e as curiosidades aqui do país do chocolate. Primeiro eu gostaria de começar me desculpando um pouquinho por pequenos problemas técnicos. A gente teve um problema com o nosso microfone, então me desculpa, eu tô tentando falar bem forte, desculpa se o som não estiver lá nas alturas. Bom, vamos lá. Para começar, eu não sei se é a primeira vez que vocês estão assistindo um vídeo do nosso canal, eu moro em Lausanne, que faz parte da região que fala francês aqui na Suíça. Então eu tive que aprender o francês quando eu cheguei. O francês tem muitas coisas que são parecidas com o português, mas mesmo assim é uma língua difícil, tem sons muito particulares e hoje eu vou contar para vocês, olha aqui gente, com a ajuda do Le Robert, eu vou contar para vocês 5 erros que eu cometi com a língua francesa durante o meu aprendizado e que foram erros até engraçados e que eu quero dividir então aqui no nosso canal. Erro número 1. O erro número 1 é uma história, gente, muito engraçada e tem a ver com sons. Então são sons em francês que até hoje eu tenho muita dificuldade, tô melhorando, mas ainda assim, vira e mexe, eu acabo dando uma gafe e fazendo os mesmos erros. Que é com relação ao tal do biquinho, né? O U ou U que a gente tem em francês. Vocês podem achar que era o que eu achava até. Ah, em francês as pessoas têm que ficar fazendo esses deve ser frescura, né? Gente, não é. Tem palavras que assim se transformam completamente se você fala um U ou se você fala um U. E foi o que aconteceu comigo numa conversa com a minha sogra. Estava eu lá conversando com a minha sogra enquanto ela estava fazendo tricô no inverno. E aí eu comecei a contar para ela que no Brasil, algumas vovozinhas, quando elas estão fazendo tricô, elas colocam a lã em volta do pescoço. Gente, pescoço em francês se chama cou, C-O-U, tá? Então, cou. E o outro, cou, desculpa, eu tô falando palavrão, gente, mas o outro, a gente se fala cul. Então, a diferença é cou e cul. Na minha cabeça, eu não tinha ainda muita certeza dos sons, qual era a diferença. Eu pensei assim, bom, como que eu vou explicar isso pra ela? Em francês tudo é U, então deve ser Q. Aí eu falei pra ela assim, então, as vovozinhas, elas colocam a lã em volta do Q. Gente, era pra ter falado cu. Would. Então assim, foi um micaço, ela deu muita risada, claro, ela entendeu o meu erro. Então, por favor, tomem cuidado se vocês estão aprendendo francês com a diferença entre o U e o U. O segundo erro também tem a ver com o som U e U. Eu sempre falava para as pessoas, quando estava frio, que eu queria comprar uma blusa. Então, blusa aqui em francês, a gente fala pull. Só que eu falava, então, eu quero comprar uma poule. Poule, pessoal, é galinha, escreve com P-O-U. É completamente diferente. Então, as pessoas, claro que entendiam mais ou menos o que eu estava querendo dizer, mas acabava sempre dando em risada. Então, lembre-se, se vocês querem falar blusa, é pull e não poule. La plume. La plume. Bom, o terceiro erro também tem a ver com o som, mas é um som diferente. Eu fui num restaurante japonês aqui no primeiro ano que eu estava aqui na Suíça e eu estava procurando o shimeji. Então, eu cheguei lá no restaurante japonês e virei pro cara que estava trabalhando lá. Est-ce que vous avez des champignons japonais? Champignon, gente, é campeão. Eu tinha que ter falado champignon, que é diferente. Vocês vão ver aqui como que escreve a diferença entre os dois. O cara me olha assim e fala, mas não sei se tá falando de campeão de futebol, campeão de vôlei, de qual esporte você tá falando? Vous êtes très belle. Eu falei, gente, o que ele tá falando? Não, champignon japonês. E aí ele achou que eu tava falando de campeão e não de champignon. Então vai aí a dica também, gente, a diferença entre essas duas palavras. O quarto erro, gente, tem a ver com criatividade, assim, uma super criatividade. Eu inventei uma palavra nova. Durante uns 2 anos, gente, eu ficava assim pro Eric. Eu ia pedir uma xícara para ele e eu achei que, como muitas palavras em francês são muito parecidas com
o português. E a gente às vezes consegue dar uma brincada e falar, bom, se a gente muda um pouco o fim dessa palavra, vira em francês. Muitas vezes funciona. Então, por isso, eu achei que xícara era xícara. E eu fiquei 2 anos falando, então, você pode pegar a xícara pra mim? Você pode tirar a xícara da mesa? E ele sempre respondeu com uma cara muito bizarra, mas acho que ele entendia porque eu mostrava pra ele. Je m'appelle Claude. Je te coupe plau. Depois de 2 anos, que ele vira pra mim e fala assim, mas o que é esse xícara que você tá falando? Tipo, não entendi. E na verdade, gente, xícara em francês é taça, não tem nada a ver com xícara. Mas aí a piada ficou e até hoje a gente fala xícara, 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 porque ficou engraçado. O 5º erro, pessoal, na verdade tem a ver com o francês dominando a minha cabeça e eu transferindo algumas palavras do francês para o português que não existem. Em português, a gente fala perceber, certo? Então, eu percebi que eu estava sem dinheiro, eu percebi alguma coisa. Em francês, é réaliser, que é como até em inglês, realize. E por isso, de tanto falar réaliser, 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 às vezes eu vou pro Brasil, tô falando lá com a minha família, com os meus amigos, aí eu falo assim, então, gente, aí eu realizei que eu tava sem dinheiro. It's French. She speaks French? I speak French. She speaks German. What is she saying? Tipo, as pessoas entendem, mas eu fico assim, como assim realizar? Você tá achando que você tá falando o quê? Então, isso aconteceu já várias vezes com várias outras palavras. Eu acho que é muito natural. Se você fala várias línguas, 2 línguas, 3 línguas, conta aqui pra gente o que já aconteceu com vocês de engraçado, de transferência de uma língua para outra. Agora, eu vou dar um bônus para vocês, mas dessa vez, gente, não é de francês. Eu vou dar um bônus de erro de português do Eric, que já aconteceu. Gente, uma vez eu estava aqui com uma amiga minha e a mãe dela, a gente estava fazendo turismo e ele tirou uma foto de nós 3 e nós estávamos assim na beira de um lago, uma foto super legal. E depois a gente estava olhando a foto juntos na câmera e aí ele olha assim a foto e fala, nossa, que lindo, 3 galinhas. Aí a mãe da minha amiga fala, quê? Na verdade ele quis dizer 3 gatinhas. E ele acabou falando 3 galinhas. Então, gente, mico, todo mundo paga em todas as línguas. Então, conta aqui pra gente o que já aconteceu com vocês de engraçado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nós vamos continuar fazendo mais vídeos, então, por favor, não esqueçam de seguir nosso canal, dar um like no nosso vídeo aqui, compartilhar também e, por favor, clicar no sininho para vocês receberem notificações. Beijo grande, boa semana, bom fim de domingo e vou assistir com vocês.